Oi, boa noite. Meu nome é Arthur e eu venho apresentar para vocês uma análise crítica sobre o artigo Conservação de Abelhas na Era da Genômica, que o artigo em inglês chama-se Bee Conservation in the Age of Genomics. Não é novidade para ninguém a importância das abelhas para todo o ecossistema. Entre os serviços ecossistêmicos que elas realizam, podemos citar alguns. A produção, como bens produzidos ou aprovisionados pelo ecossistema, como alimento, fibras, recursos genéticos, lenha, água doce, bioquímicos, que não necessariamente são diretamente gerados pela abelha, mas que a interferência dela no meio é de extrema importância para que eles existam. Elas também ajudam de regulação de processos de ecossistema, é, regulação do clima, regulação de doenças, regulação até de cheias de rios. A gente tem até benefícios culturais, não materiais, obtidos do ecossistema, como a parte educacional, que a gente pode explicar sobre a importância das abelhas, e até espiritual, recreativa, estética, inspiracional. Tanto que nós temos várias músicas que têm a abelha como o centro e a musa inspiradora quase da música. As abelhas elas servem de suporte, que são os serviços necessários para a produção de todos os outros serviços, como formação de solos, ciclo de nutrientes, toda a produtividade primária. E nós sabemos que sem a produtividade primária, nosso ecossistema não seria como ele é hoje. E isso é de muita importância pelas abelhas. Um dos mais importantes é a polinização, um dos serviços mais importantes. Por serem agentes eficientes, tanto efetivamente na reprodução sexuada de várias espécies de plantas em ambientes naturais e agrícolas, tanto, por exemplo, em florestas como na própria lavoura, ela é importante. Porém, ultimamente foi observado um grande declínio na população de abelhas, tanto nas abelhas selvagens quanto nas de manejo. E para compreender por que as abelhas têm um declínio populacional, e para conservar essas mesmas abelhas que estão em declínio, ferramentas genéticas como PCR vêm sendo usadas e apresentam um ótimo resultado. Tais ferramentas têm potencial de melhorar as maneiras de aplicação e de conservação genética. Podem ser usadas para avaliar o status da espécie, como quantificar a diversidade genética, o fluxo gênico, o tamanho da população. As ferramentas também são utilizadas em pesquisas que envolvem o manejo e conservação das abelhas, como a identificação do loco subjacente e a adaptação e traços desejados economicamente. Por exemplo, você pode mudar alguns traços genéticos da abelha para que ela seja um pouco mais viável economicamente, a parte de agressividade e tudo. E tudo isso a gente encontra no, no DNA da abelha. A gente consegue hoje com técnicas de estudo de DNA, a gente consegue ver aonde se está e poder modificar. Até as partes de doença e de sustentabilidade a gente consegue estudar a partir dessas técnicas. E o que pode gerar estresse ambiental na abelha a partir de como ela trata o meio ambiente e tudo. Nessa perspectiva, a pesquisa foi feita de maneira que as ferramentas genéticas podem ser aplicadas para estudo e conservação das abelhas. O principal método utilizado na pesquisa foi o HTS, que vem do inglês High Touch Push Sequence, que ele serve para extração e sequenciamento do RNA. Sem auxílio dessas ferramentas genéticas, tanto o HTS quanto a PCR, não seria possível ter acesso a tanto conhecimento sobre as abelhas. A gente estaria limitado a partes taxonômicas e visuais dela. Os avanços desse campo de pesquisa, pelo fato dele ser muito novo, a biologia molecular, muito novo assim, perto da ciência como história em si,
Ele é importante não só para as abelhas, para a preservação, mesmo abelhas sendo muito importantes para o ecossistema, mas também para o ecossistema em geral. A gente podendo descobrir coisas sobre a humanidade, sobre vários campos de animais, plantas, fungos, bactérias, tudo isso a gente pode estudar com essas ferramentas genômicas. Voltando um pouco à parte que se refere à abelha. As abelhas, pelo fato delas serem apodiploides, isso é, que as fêmeas são diploides e os machos são haploides, para ajudar na identificação mais rápida e com um custo mais baixo, os machos foram escolhidos como objeto de estudo, simplesmente pelo fato de você ter metade da carga genética, você tem metade do trabalho e metade do custo de você ter o sequenciamento. E isso já gera só essa parte da metade dos genes, você consegue já aproximadamente 75% de equivalência de indivíduos diploides e haploides. E a ferramenta da PCR também foi bastante utilizada por sequenciamento e análise das expressões gênicas, através de genomas de espécie das abelhas disponíveis nos bancos de dados, para você poder cruzar e tal. E essa parte de banco de dados é uma parte um pouco mais delicada, porque a maioria das espécies que nós temos sequenciados já os genes são espécies que a gente já tem um domínio sobre elas e um bom manejo, o que reflete de as espécies onde nós não temos um manejo tão bom e elas podem estar desaparecendo ou já desapareceram, a gente não tem essa codificação genética e o que vai dificultar mais ainda o processo de tanto de resgate como de preservação da própria espécie.